Estamos ao vivo. Bom dia, na paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Nós tivemos um probleminha com nossa conexão anterior, então foi enviado um novo link para acessar, e já estamos de volta. Hoje trataremos aí de uma nova revista, né, uma nova apostila, de um tema bastante interessante, como mencionei na semana passada, né, é uma edição especial, e eu gostaria que vocês estivessem atentos, né, e agora vem chegando o nosso pastor Ivo. O pastor está aí. Bom dia, pastor. Amém. Bom dia, tudo bem? Tudo na paz? Tudo bem. Bom dia para todos que estão aí nos ouvindo. A lição de hoje promete, é muito interessante. Rubens. Amém. A gente estava falando sobre isso mesmo, pastor, a respeito da nova lição, né? E antes da gente iniciar aí, com oração e até entrar na lição, queria falar um pouco do que nós teremos aqui nas próximas lições, né? Então, a lição de número 1 vai falar sobre o despertamento, sobre quando Daniel orou por um despertamento, que é a lição de hoje. A segunda, despertamento espiritual, um milagre. O despertamento renova o altar. A construção do templo enfrentou a oposição. Zorobabel recomeça a construção do templo. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O povo de Deus deve separar-se do mal. As causas da desunião devem ser eliminadas. Como vencer as oposições à obra de Deus? Provai se os espíritos são de Deus. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E a lição de número 13, a vigilância conserva pura a igreja. São todas lições que, para esse tempo difícil que nós estamos vivendo, né, e clamando por um despertar. Então, principalmente a aula de hoje vai ser nesse fluxo. Então, gostaria que o pastor iniciasse com oração. Vamos lá. Senhor Deus, eterno Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, nesta manhã tão especial, em que o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos reunir, Senhor, juntamente com a sua igreja, com o seu povo, em toda parte, aonde está chegando, Senhor, esta imagem, este som, que a tua presença esteja, Pai, continuamente sobre a vida dos teus servos, operando os seus milagres, derramando, Senhor, da sua graça, do seu poder. Venha nesta manhã abrir o nosso entendimento e trazer, Senhor, a inspiração divina sobre a vida do presbítero André, do presbítero Rubens, sobre a minha vida, sobre a vida de todos nós, para compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, só queria dar uma dica para vocês, né, sobre a apostila, a revista. Ela está à disposição, nesse momento, no aplicativo da CPAD. Quem quiser ter acesso aí, né, para nos acompanhar em relação à leitura bíblica em classe, todos os versículos aqui citados, inclusive para estudar na semana que antecede a nossa próxima aula, é interessante. Então, vocês poderiam entrar aí, tanto no iPhone quanto no Android, baixar o aplicativo lá na conta e utilizar, que é de muita importância para vocês terem aí. Então, o André pediu para que eu iniciasse. Vou ler aqui sobre o início da revista. Então, de a lição de número 1, hoje, dia 5 de julho, fala sobre Daniel ora por um despertamento. O textuário diz, lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E a verdade prática, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra poderes malignos. Vem até um complemento, né, das lições anteriores que nós tratamos a esse respeito, né, inclusive a última aula das ferramentas aí para a batalha espiritual, que nós afirmamos, né, que o reino espiritual realmente ele é verdadeiro. Então nós temos que lutar no reino espiritual da mesma forma, vestindo as armaduras de Deus e nos capacitando. E uma das melhores ferramentas aí é a oração. Nós podemos sempre buscar o revestimento de Deus e atacar no reino espiritual. Amém? André, se você quiser fazer a leitura bíblica em classe, depois eu faço o tópico 1. Amém. Vamos lá, então.
Leitura bíblica em classe. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí no seu celular, a Bíblia impressa mesmo, vamos lá. Tá, nós vamos ler Daniel, o 9, capítulo 9. Vamos ler Daniel 6, versículo 10. Daniel 2, e depois Esdras 1. Então vamos lá, diz assim, Daniel 9, versículo 1. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Agora Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 2, versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não percebessem com o resto dos sábios, não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi levado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Agora, Esdras 1. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram o chefe dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Amém. Amém, glória a Deus. É uma leitura grande, né, que nós temos aqui na Leitura Bíblica em Classe hoje. Ela passeou por alguns capítulos aí do livro de Daniel, também por Esdras, né, e é um material bastante interessante que vai servir de base para a nossa aula de hoje. Antes de eu iniciar sobre essa questão, eu quero dar uma dica para vocês, bastante interessante. Durante esse período aí de quarentena, né, desse isolamento que nós temos, a Tati fez um vídeo muito legal na nossa comunidade, dizendo sobre a questão da organização do tempo, né, porque muitas pessoas acabam se perdendo aí, o tempo voa, desaparece, aí você fala, poxa, passou as 24 horas, eu não lembro de que eu fiz, de repente ficou aí só focado no trabalho, ou de repente focado em séries, em TV, noticiário e coronavírus e tal. E tem um material bastante interessante que a gente pode absorver. Então, como ela colocou lá no vídeo da igreja, algumas dicas, né, da organização do tempo, eu digo para vocês da mesma forma, que vocês podem realmente aplicar na oração, na leitura, né, e fazer bom uso. Esse tempo ele vai passar. Agora, o que cada um vai fazer com esse tempo é o que vai realmente prevalecer. Então, eu digo que é interessante, se vocês puderem aproveitar esse tempo aí, adquirindo conhecimento.
temos muitas pessoas aí fazendo transmissões de lives com ensinamentos maravilhosos, nossos pastores mesmo, diariamente, incansavelmente têm feito, material muito riquíssimo, orações, ministrações, eu tenho acompanhado, principalmente nos períodos da manhã, eu tenho mais disponibilidade, e tem sido maravilhoso. E um outro ponto que eu queria dizer para vocês é que eu tenho feito aí. Em 5 dias, eu consegui fazer um aproveitamento legal. Eu queria passar essa dica para vocês. Tem aí, nos aplicativos da Bíblia, a Bíblia falada. Tem diversas versões, né, diversas pessoas que fazem a transmissão. E isso é legal, de repente, você pegar no próprio YouTube ou aplicativo da Bíblia, tem ela falada em várias diferentes linguagens, né? E dentro do Deezer, do Spotify, tem material que é interessante. Para vocês terem uma ideia, em 5 dias, eu consegui escutar, né, e meditar em 9 livros, 9 diferentes livros. E eu achei legal, porque eu fui buscar mesmo por conta dessa aula de hoje, e eu ouvi em menos de 2 horas o livro de Daniel, que é um livro muito gostoso de se ouvir. Então, buscando essa história que o André acabou de ler, para mim já ficou mais fácil, viu, André? Porque eu consegui já ler a primeira parte, os primeiros capítulos aí, juntamente com você, da leitura bíblica em classe, e consegui já absorver a história. E nós vemos mesmo a vida de Daniel, e é onde nós faremos essa introdução. Hoje a aula vai ser um pouco mais histórica, né? E vai ser legal para que nós possamos absorver esse conteúdo aí da experiência, né, pastor, da vida de Daniel. E esse propósito que Daniel tinha no coração, ele é maravilhoso e serve de exemplo para nós. Eu lembro até que o meu pai, na época que tinha o BIP, né, que o BIP era uma caixinha assim, que ele só recebia as mensagens, né, e meu pai colocava um alarme ali para tocar nesse BIP, né, para que no período da manhã, da tarde e da noite, ele seguisse o propósito de Daniel. Lembra disso, pastor? Sim. E foi muito legal esse propósito que o pastor fez durante bastante tempo, que foi mesmo de orar 3 vezes por dia. Hoje vocês podem acompanhar, ele tem feito isso daí nas lives, né, também. E isso nos faz adquirir mesmo muito relacionamento com Deus e faz mudar a história. Então, voltando à lição aqui, na parte da introdução, que fala o seguinte: os crentes fiéis... Oi, André? Sim, estou te ouvindo. Eu acho importante, assim, porque a gente leu a leitura bíblica, e eu acho importante aproveitar o pastor aí para contextualizar o período de Daniel e o período de Esdras, para os irmãos entenderem. Legal. A gente leu aqui no primeiro ano de Dário, tal, o rei lá de filho de Assuero, nação dos Medos. Depois a gente leu quando Daniel soube, né, fala que a escritura estava assinada, entrou à sua casa, que era a escritura que falava sobre que não podia prostrar nenhum outro Deus, tudo mais. E depois vem Esdras aqui falando no primeiro ano do rei Ciro. Então é importante a gente contextualizar aqui o período que se estava vivenciando para a gente poder entrar na introdução. Legal. E nesse tópico 1 que Daniel foi despertado para orar, né? Então, se o pastor puder contextualizar essas passagens bíblicas que a gente leu, vai ficar mais fácil. Legal, pastor, por favor. Dá um tempinho a mais para mim, André. Eu estou tendo uma dificuldade grandíssima aqui para abrir no notebook, porque o celular eu estou usando para a imagem. E para abrir o notebook para dar uma sequência e acompanhar. Então, dá um tempinho a mais, eu vou contextualizar sim, mas dá um tempinho a mais para eu poder estar me organizando aqui, tá bom? Aí vocês vão dando uma sequência. Tá legal? No tópico 1.
Maravilha. Então, sobre a questão, dando continuidade aqui, à introdução, o que é legal falar, então, sobre a vida de Daniel, depois o pastor faz a contextualização. Daniel, ele era um jovem bastante dedicado à oração, isso desde sempre. E aí, a história mesmo conta que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele era um dos reis mais poderosos, que ele tomou diversos outros reinos do seu tempo, né? E se tornou mesmo poderoso por essas conquistas que teve. Inclusive, levou cativo o povo ali de Israel, né? Junto a ele, para se tornar também povo dele. E naquela época ele selecionou alguns jovens fortes ali, cheios de vigor, para servir a ele no reinado e também serem preparados e instruídos. E aí a história de Daniel conta acerca de 4 deles, que foi Daniel, Ananias, o André acabou de citar aqui, deixa eu pegar qual que foi os nomes, né? Aqui, Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Esses tiveram seus nomes mudados para nomes babilônicos, né? E assim serem inseridos no reino. E Daniel passou a chamar Beltesazar, e aí vocês conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram o nome desses 3 amigos aí dele. E Daniel, na época, tinha 15 anos apenas, mas já tinha um compromisso com Deus de oração. Então, a história vai narrar nessa linha, né? E aí nós veremos agora, na parte 1, o porquê ele foi despertado para orar. Daniel estava meditando na passagem de Deus, né, nas Escrituras, e ele observou lá, ao ler o profeta Jeremias, que os anos 70 de cativeiro da Babilônia estavam para findar, porque foi uma palavra revelada, né, era algo que trazia do futuro. E ele notou que aquilo estava acontecendo na direção de uma mudança radical. Então ele começou a orar, jejuar, cobriu-se de saco de cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. E aí vai falar mesmo da história de Daniel, que ele já tinha esse compromisso com Deus de orar 3 vezes por dia, e Deus fazia coisas maravilhosas através dessa dedicação de oração que ele tinha. A casa dele ficava no local que da janela, né, conseguia ver assim a cidade de Jerusalém, e para lá ele se prostrava e meditava ali e orava ao Senhor. Então, ele é realmente considerado um exemplo para os crentes de todos os tempos, não só de hoje, mas das épocas anteriores e também futuras. Daniel é um exemplo para nós. E muitos dos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente. Então, nós veremos aqui alguns exemplos de Daniel, acho que vai ser um pouco mais à frente. Deixa eu ver aqui. Na questão do próprio rei Nabucodonosor, quando ele teve um confronto de Deus direto, né, por não reconhecer Deus como Deus de todas as nações, como o Senhor Todo-Poderoso. Então, Daniel, como eu estava dizendo, era muito jovem quando ele foi ali para o cativeiro. Nesse cativeiro, ele aprendeu bastante sobre a questão do reinado, ficou 3 anos ali estudando, até que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Essa história é bastante legal. Ele teve um sonho, e um sonho bastante complicado, deixou ele muito confuso durante dias e dias e noites sem dormir. E aí ele deu uma sentença, chamou todos os sábios lá e disse para eles: eu não vou dizer qual o sonho que eu tive, mas eu quero que vocês me contem o sonho e também a tradução dele. O pessoal falou: rei, você tá maluco, como é que a gente vai dizer isso daí? Tipo, a gente nem sabe o que você sonhou e Deus nenhum consegue fazer isso. E aí ele falou assim: eu não quero saber. Vocês estão querendo me enrolar, eu quero que vocês deem a tradução do sonho que eu tive e também contem qual foi o sonho. E aí ninguém conseguia fazer isso. E de repente o rei falou: então todos vão morrer. Deu a sentença de morte para todos eles, e nessa sentença de morte estava também incluído Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles nem sabiam por que eles iam morrer. Aí ele pegou, chamou o rapaz lá e falou assim: guarda, deu a sentença de morte para a gente vai morrer, mas por quê? O que está acontecendo? E aí ele pegou e falou: o rei teve um sonho e os sábios lá não conseguiram dizer
ele falou assim, por favor, peça para o rei um período, porque nós vamos orar o nosso Deus e ele vai nos dar a tradução. O sonho e a tradução. E aí ele se colocou a orar, juntamente com seus amigos, mais uma vez em oração, e pediu para que Deus fizesse mesmo esse milagre, porque só Deus poderia fazer. E aí, Deus fez, e no segundo capítulo ele reconhece que Deus foi maravilhoso, fez essa grandeza para ele, em contar o sonho e também a tradução. E aí, quando ele chega à presença do rei, para dar essa tradução, contar o sonho e a tradução, ele se prostra perante Daniel, ele enche ele de presentes, e diz que louvado seja Deus. A história vai narrar depois diversos fatos, né, em que ele faz uma estátua, e aí depois o pessoal não se prostra em relação a ele, aí coloca Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, você já conhece essa história, né, mas tudo para dizer o seguinte, que o rei tinha uma cabeça de que outros deuses eram levantados e Deus não era o Deus verdadeiro, até que no meio do livro de Daniel, vai dizer, né, que o rei Nabucodonosor foi lançado ao chão, vivia como animais, comendo capim. Deus fez algo assim muito surpreendente para que ele reconhecesse verdadeiramente quem é o Deus. Então, a parte inicial que a gente vai tratar sobre Daniel é basicamente isso, André. Se você quiser dar continuidade. Legal, muito bom, Rubens, essa explanação. O pastor, quer falar? Está levantando a mão ali. Então, a contextualização de Esdras com toda a história de Daniel, a gente vai observar aí no período, né, em que ele viveu. Ele viveu aproximadamente uns 200 anos após o exílio. E Deus já havia dito a respeito de Ciro que iria ser usado, um rei ímpio, que seria usado para poder cumprir o seu propósito, né? E o interessante é que quando o Senhor falou, Ciro ele nem era nascido. Essa profecia teve o cumprimento aproximadamente 200 anos após. E nós percebemos aí que dentro dessa contextualização histórica, revela o Deus que está no controle de tudo, né? Aí, de repente, quando é lido para o rei Ciro daquilo que Deus já havia determinado, antes dele vir ao mundo, ele ficou maravilhado e cheio de graça, de fé, para fazer cumprir aquilo que Deus havia determinado sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Daniel, ele é um livro que revela de uma forma muito ativa a presença de um Deus que não se aparta um só instante do seu povo. Ele caminha com o seu povo no tempo presente, ele caminha com o seu povo dentro de toda a história de Israel, ele traça todo o futuro de Israel, ele traz lembranças do passado. A gente vê nesse livro de Daniel uma revelação profunda desse Deus onisciente. Então, respondendo essa parte aí, André, sobre a contextualização, a gente vê aí uma diferença de período aí de aproximadamente 2 séculos entre Daniel e Esdras. Esdras foi um grande líder, né? Piedoso, que viveu uma vida na presença do Senhor e que, através dele, foi levado o conhecimento ao rei do que o Senhor já havia dito. Espero ter ajudado. Amém. Então Esdras, né? Daniel viveu no tempo do cativeiro babilônico, né? E Esdras ele viveu no tempo já que já tinha passado o cativeiro e eles estavam iniciando ali a reconstrução de Israel, né? De Jerusalém. Inclusive
a reconstrução dos muros, né? E assim, dentro do que o Rubens falou no tópico 1, né, tá, sobre a vida de Daniel, eu queria aproveitar, né, porque a gente vai pegando a Bíblia e vai trazendo lições para a nossa vida, trazendo para os nossos dias de hoje. E quando a gente pega o contexto do que o pastor estava falando sobre Daniel vivendo no cativeiro babilônico, então era um tempo que, assim, o povo de Israel, ele foi levado cativeiro para a Babilônia, e foi um tempo de uma crise muito forte para o povo de Israel, e a Bíblia fala que, porque assim, a nação, a cidade, o templo, tudo que era a estrutura do povo foi destruída, né, pelos exércitos inimigos, né, no caso, o exército do Nabucodonosor, que o Rubens comentou, foi tudo destruído, e sobraram remanescentes, né, sobraram somente uma pequena parte do povo de Israel, que foi levado cativo. Então, imagina a crise, imagina o tempo difícil que o povo de Israel estava vivendo, aliás, pela própria desobediência do povo. Mas nisso a gente percebe que dentro desse povo havia pessoas que permaneceram, que estavam firmes na fé, na aliança, na promessa com Deus, né? E aí a gente tira uma lição disso, que mesmo num contexto de crise, num momento em que o povo passava por uma crise muito forte, aqueles que estavam com Deus, no caso a gente vê a vida de Daniel, Deus nos faz brilhar, nos faz resplandecer mesmo em meio a essa crise. E aí a palavra de Deus, ela vem falando aqui em Mateus 5,15, que nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E aí, para complementar esse versículo de Mateus, a gente vê Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, né? Então, isso mostra que, assim, nós não somos, irmãos, parte deste meio corrompido. Nós somos a igreja, o povo de Deus, escolhidos, assim como Daniel, para resplandecer e para que Deus prospere a nossa vida e nos faça como um farol em meio a todas essas dificuldades, a toda essa crise que o mundo enfrenta. Nós somos esse farol que reflete o quê? A glória de Deus. Só que, irmãos, e a gente percebe que as crises que se instauram, o povo de Deus, qual que é o posicionamento? É o posicionamento de Daniel, é o posicionamento de se colocar, entrar no despertamento para orar, para consagrar a sua vida, para que assim Deus ele possa plenamente realizar a sua obra na nossa vida e nos colocar como essa luz, como esse farol que ilumina, e que assim as pessoas vão ver, meu, caramba, toda essa crise, você vê o Rubens aí firme e forte, o pastor firme e forte. Por quê? Porque nós estamos buscando seguir esse despertamento que Deus tem trazido. Irmãos, hoje é um tempo que nós vivemos um despertamento para a igreja. Nós precisamos estar firmes, fortes, consagrando a nossa vida para viver os milagres de Deus e ser luz para esse mundo. Eu tenho certeza que se nós nos colocarmos assim, dessa forma, mesmo nessa situação online, sabe, nós vamos alcançar muitas vidas, porque Deus ele quer usar a sua vida como um canal de bênção nessa fase. Daniel, ele consagrou a sua vida e ali ele foi exaltado num momento de extrema crise para o povo de Israel. E aí você vê, no final, né, depois do exílio, Deus usando um rei Ciro, um rei que não era do povo de Israel, né, para libertar o povo e para iniciar ali a restauração para um novo tempo. Então, assim, Deus tem um novo tempo para a sua igreja,
Deus tem, mas hoje é um tempo de despertamento que nós estamos vivendo, e eu quis aproveitar essa deixa do que o Rubens leu, do que o pastor falou, para trazer isso para os nossos dias. Tempos de crise são tempos de despertamento para a igreja se consagrar, para a igreja orar. Agora nós estamos falando de igreja, né? E nós precisamos nos alinhar, irmãos, e aplicar isso na nossa vida para que nós sejamos abençoados, ou seja, livres para prosperar, mesmo em meio à crise. É isso aí. Agora a gente pode seguir para o tópico 2, ou vocês, pastor Rubens, pode fazer comentário aí. Glória a Deus, André, belas palavras mesmo. E a visão é essa, é um despertamento, nós, igreja, para tudo que está acontecendo, porque nessa questão Deus fala, né? E aí ele levanta pessoas que realmente estão se preparando para serem levantadas. Como você mencionou mesmo, Daniel, ele foi levantado por Deus para ser um dos maiores do reinado babilônico, né? Ele era um dos 3, ele chegou a ser governante. Então Deus o exaltou a partir do momento que ele se prostrou. Então, Deus o levantou para assumir grandes posições. É isso aí, pastor. Pois é. Hoje eu estou bastante limitado, porque eu não estou conseguindo ter acesso ao material. Aqui não consegue abrir o meu notebook, mas eu posso fazer os comentários em cima do que a gente já tem visto na lição, né? Então, a gente vai ver aí uma história em que o Senhor usa o Daniel como um protagonista dessa história, para que ele pudesse revelar a grandeza de Deus. Então, o que nós vemos? Nós vemos ali, o André usou o termo igreja, né? Fazendo um paralelo, nós vemos um Israel debilitado por tantos pecados, por tantas situações que havia desagradado a Deus. E o interessante é que Deus continuava falando através de Jeremias, Deus continuou falando através de Ezequiel, que são profetas contemporâneos, vamos usar esse termo, porque enquanto que Jeremias estava atuando antes do exílio babilônico, nós tínhamos já Ezequiel vivendo situações gloriosas, e quando o povo de Israel é levado cativo, Ezequiel também vai para o cativeiro. E lá a Bíblia diz que à beira do Quebar, Deus dá revelações maravilhosas para Ezequiel, e isso mostra que Deus continuava agindo, falando, orientando, dizendo àquele povo que era necessário que eles voltassem. Daniel era uma pessoa temente a Deus e que inicia o seu trabalho profético, é reconhecido como profeta quando ele é levado lá para Babilônia. Porque, enquanto não, ele era um jovem temente a Deus, que estava sempre atento às palavras de Deus ditas por Jeremias. E a gente vê, então, em todo esse cenário, a manifestação de Deus na vida de cada um deles. Na vida de Jeremias, na vida de Daniel, na vida de Ezequiel, que contemporaneamente eles tiveram contatos e Deus se revelando. Aí, observando a vida, por exemplo, de Jeremias, nós vemos um profeta que simplesmente falou a palavra e se lamentou durante todo o tempo do seu ministério. Ele chorou, ele se lamentou, porque ele não podia fazer mais do que anunciar a palavra.
E a ação de Deus não teria como ser impedida se não fosse por intermédio do próprio povo. E o povo, não dando ouvido a essa palavra, caiu na situação em que caiu, de aprisionamento, de estarem ali na servidão. E não é diferente, André, usando essa sua colocação, não é diferente para os dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo, qual é a realidade de hoje? A realidade é que os profetas estão aí. Nós temos as leis, nós temos o tempo da graça. Tudo isso é para a orientação do povo de Deus. O que Pedro, que os apóstolos anunciaram acerca desses nossos últimos dias, também está se cumprindo. E, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, senão apenas pregar a palavra. Mas há um espírito agindo também nos dias de hoje. A conexão do pastor aí se perdeu. Rubens, então a gente vai dar continuidade. Porque os homens... Hoje está bem Vocês difícil. conseguem me ouvir quando a tela se encerra? Não. Vocês conseguem ouvir quando termina, fecha a tela? Cai a rede, né? Cai a rede. Deixa eu só concluir essa parte e passar para isso. Então, o que acontece? Quando hoje nós vivemos uma situação semelhante, irmãos. Semelhante em que aspecto? No aspecto de que a palavra continua sendo pregada. Deus continua orientando. Mas as pessoas estão em busca de outras coisas além da essência. E pervertendo, na verdade, o sentido real daquilo que Deus já tem anunciado. Trazendo uma mistura filosófica, uma mistura de conceitos, entre aspas, mais elevados, mas que acabam alterando o teor da simplicidade e da objetividade daquilo que está escrito. Esse é o grande desafio para os dias de hoje, para os Daniéis de hoje. É manter o mesmo espírito de Daniel pesquisando nos livros, para que não saiamos da base que já foi lançada. Esse é o grande desafio. Tanto é que quando Daniel ele se propõe a fazer aquela oração, né? Ele se coloca primeiramente em pesquisar. Vamos ver o que os homens de Deus disseram. E em cima daquilo que eles disseram, Daniel faz um propósito de oração. Né? Então nós percebemos aí que a ação divina continua sendo autêntica, a mesma, e o ser humano continua ainda com o mesmo espírito de querer se distanciar das bases que foram lançadas, de orientação, querendo desqualificar o Antigo Testamento, querendo colocar novos sentidos nas Escrituras. E isso traz um perigo muito grande para aqueles que são enganados por algumas palavras, tais quais aquelas que Satanás usou quando falou com Eva. E não é diferente nos dias de hoje, só que hoje a diferença é que líderes que receberam grandes conceitos, que foram elevados
porque a Bíblia já diz que nesses últimos tempos haveria comichões nos ouvidos e a igreja ela iria buscar mestres segundo aquilo que eles queriam ouvir. Esse é o perigo da igreja de hoje. E a gente precisa ficar muito atento. Por isso que o menos é mais. Se manter na base sólida da Bíblia, para que a gente não deixe o coração se elevar em busca de tantas coisas que vai fazer perder o rumo da caminhada. Amém. Amém, amém, pastor. É isso aí. Falando aqui sobre o tópico 2, eu vou fazer um comentário. Aí o Rubens depois pode comentar ou passar para o tópico 3 também. André, tem só uma questãozinha, só antes de você passar para o tópico 2. Pastor, só uma questão. Ciro foi aquele que veio logo após a morte daquele rei que fez uma festa com os itens consagrados de Deus, foi isso? Então, Ciro, ele passa a ter o domínio, né? E aquele rei que veio para... Que, na verdade, tirou a vida de Beltesazar, eu posso dar uma olhada para te responder, Rubens. Vou dar uma olhada para a gente não dar uma legal. resposta assim... A questão seria exatamente sobre isso mesmo, porque... Mas só que foi... Sim. Porque a sequência, na verdade, é assim, ó. Quando Beltesazar morre, houve aquela escrita, certo? Mene, mene, tekel, ufarsim. Pesado fostes na balança e achado em falta. Aí Daniel traz o significado daquela escritura. Pesado fosse na balança e achado em falta. Deus pesou o teu reino e tirou de ti e deu aos medos e aos persas. Então, a gente percebe aí, nessa parte, olha que legal, a gente percebe aí que quando o rei, ele assume, quando Ciro assume, então logo já é implantado o reino, o império dividido, que, segundo as revelações que Deus dera através da estátua, mostra ali aquele reino de prata, né? Que era dividido, um braço e outro braço, Medos e Persa. Tanto é que quem ficou no domínio, aonde estava Daniel, foi o reino da Pérsia. A gente vê isso também sendo confirmado quando na oração a gente tem o príncipe da Pérsia no mundo espiritual atuando. Né? Agora, a resposta que eu vou dar para você é sobre o nome do rei. Se foi ele mesmo, ou, na verdade, foi algum comandante que assumiu o reino, porque ele foi enviado. Não, né? Sem então, problema. Deixa eu dar uma olhadinha só para a gente... Era esse ponto mesmo, que o André vai entrar agora no tópico 2. E o final do 1, só para a gente fechar, contextualizar, né? Ele fala exatamente sobre isso. E o pastor, como ele mesmo falou, tá sem material de consulta ali. Imagina se tivesse com material de consulta. O cara tem uma biblioteca na cabeça. Mas a ideia foi exatamente essa. Aquele rei, ele pegou... quando o povo de Israel ele foi trazido para a Babilônia como escravos, né? Como povo ali aprisionado, eles pegaram itens sagrados ali, itens consagrados de Deus, taças e vasos, e colocaram isso dentro do templo deles. E numa das festas do rei, que é esse que o pastor acabou de dizer, Beltesazar, isso, filho de um rei que já havia sido morto, ele pega e começa a beber com os amigos, faz uma farra toda e manda buscar esses itens lá, escondidos dentro do templo deles, mas era do templo de Jerusalém, ele toma vinho, bebe, e aí ele vê uma mão escrevendo na parede. Mas só o que eu queria trazer, André, antes de você dar sequência, era sobre isso mesmo. Mandaram chamar uma pessoa, porque ninguém conseguia ler o que estava escrito ali. Mas Daniel, pela sua forma
de estar sempre buscando o conhecimento de Deus, buscando revelações, ele estava sempre pronto. E chamaram quem? Daniel, mais uma vez, para trazer ali a resposta. Então, dali, o reino dele foi tirado, e aí o pastor depois acabou mencionando a questão do rei Ciro, que foi colocado por Deus, até através da revelação a Jeremias, que viria um libertador. E esse mesmo rei foi que deu espaço, né, para que o povo retornasse para ajudar, para poder relevantar o reinado. Sim, deixa eu só ver essa parte assim. Dentro da história, a gente tem o seguinte: o nome do camarada que tira a vida de Belsazar é o rei Dário, mas que estava debaixo já do comando de Ciro. Desculpa, gente. Estou falando aqui, misturando um pouco a história, tá? O rei Dário foi quem assumiu o comando daquele reinado quando Beltesazar ele perdeu o controle e ofereceu uma festa através daqueles utensílios sagrados. Então, o rei Dário, ele foi um enviado para poder tomar posse. Mas só que o Ciro, ele surge há 200 anos depois. Então, não foi esse o camarada que entrou em ação, né, como rei. Mas o rei Dário, onde eles, a partir daquele momento, a Babilônia passa a ter o seu reino entregue nas mãos dos persas. E esse reino que era mundial, ele acaba sendo dividido entre os medos e os persas. Então, a gente põe... o Ciro, ele vem depois desse contexto. Ok? Ok, pastor, obrigado. Falar de história não é um negócio tão simples, não, porque a gente... Hoje, como eu disse, hoje eu estou um pouquinho limitado por não ter a revista aqui disponível. Eu até tenho, mas não está abrindo, tá? Eu vou tentar dar um jeitinho aqui enquanto vocês vão dando uma sequência. Vani, vê para mim. André, pode dar continuidade. Então, vamos lá. É legal a gente falar um pouquinho da história, mas por isso que a gente tem que ter cuidado de, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente buscar sempre orientação, né? Porque, por exemplo, a Bíblia, da forma que ela está disposta no livro que a gente tem impresso aí, ou no seu celular, ela não está numa disposição cronológica, né? Ela tem fatos que vieram depois, estão antes, então a gente tem sempre que tomar bastante cuidado para a gente poder contextualizar a leitura que a gente está fazendo, principalmente no Antigo Testamento, por conta dos profetas, por conta do cativeiro, pela história do povo de Israel. E é interessante que observar que a gente, às vezes... André, deixa eu fazer um pedido, André. Eu vou fazer um pedido para você. Eu vou sair para eu tentar ter esse material aqui na mão. Eu vou sair, depois você me envia o link novamente, para que eu esteja com o material aqui. Tá bom? Porque senão eu estou dando tiro no escuro aqui, entendeu? Estou falando dentro daquilo que a gente tem na mente. Mas eu não estou tendo o roteiro da lição para poder compartilhar. Eu vou sair, aí depois você me manda o link novamente, pode ser? O link já está lá no celular. Sim ou não? O link já está no celular. São 2 horas. É o mesmo. Tá, beleza. É o mesmo, né? Então, beleza, estou saindo. Isso. Então, a gente, continuando, igreja, o que eu estava falando, né, a gente tem que tomar sempre cuidado para a gente poder contextualizar, né, porque, principalmente no Antigo Testamento, os livros, eles não estão dispostos em ordem cronológica. É importante a gente ter essa consciência, né. Mas eu quero aqui pegar uma pequena parte aqui desse tópico 2 que fala sobre a resposta da oração de Daniel. O primeiro tópico falou um pouco sobre a vida de Daniel, a questão dele se consagrar,
né, naquele tempo que era um tempo de crise, a consagração, a vida de oração que ele tinha, o posicionamento, o despertamento que ele teve por conta de uma promessa que havia sido feita através de uma profecia de Jeremias. E aí a gente vê o quão importante é que a nossa vida cristã ela seja mesmo embasada e fundamentada, que a gente viva nas promessas de Deus, né? Então, no tópico 2, fala sobre a resposta das orações de Daniel. Então, olha que interessante. Jeremias 29, no versículo 10, diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Olha que interessante. Essa profecia foi dada por Deus através da vida do profeta Jeremias, né? E aí a gente percebe que Daniel, quando ele se lembrou da promessa de Deus, essa promessa através dessa profecia, que Jeremias disse que depois de 70 anos de exílio, eles retornariam para Jerusalém. Aí o que aconteceu? A Daniel, ele se pôs a orar, a interceder. Agora vamos fazer uma pergunta, para a gente pensar um pouco. Por que Daniel, ele se colocou a interceder, a orar? Será que ele não acreditava que a promessa se cumpriria? Aí eu pergunto, qual promessa de Deus que não se cumpriu? Qual palavra de Deus que voltou sem se cumprir? Então, por que será que Daniel ele se colocou a interceder? O que você acha aí, Rubens? Eu estava lendo até hoje pela manhã a questão assim, porventura, deixa eu até tentar lembrar qual foi o versículo que eu li. Porventura, se seu filho te pedisse pão, você daria pedra, né? Se ele te pedisse água, você daria qualquer outra coisa. E aí a palavra do Senhor fala que pedir e dar-se-vos-á. E fala até sobre uma passagem de que tendo você um amigo, né, muito próximo de ti, e aí você diz para ele, olha, chegou um convidado na minha casa e eu preciso dar o pão para ele, né, e só que eu não tenho, mas já é tarde, já é meia-noite, o cara está batendo na sua porta. E aí a palavra do Senhor fala o seguinte, que quando você está ali deitado na sua cama, fala, poxa, mas eu não vou levantar agora, já é muito tarde e tal, e seu amigo está lá batendo, e pela insistência, a palavra do Senhor fala, ele vai te atender. Então, aí volta o exemplo para a questão da oração, que não é porque você já orou, Deus disse que vai fazer, mas é que quando você ora e coloca pela insistência, pelo seu se colocar na presença de Deus, Deus vai e faz. Amém, é isso aí. E Daniel, a postura dele de intercessor ali, a gente vê que não era para que a promessa ela se cumprisse, porque o que Deus promete, ele faz cumprir. A questão é que Daniel ele intercedia para que o povo ele entendesse e vivesse diante dessa promessa, fundamentasse a sua vida nas promessas de Deus, para que o povo conseguisse se voltar para Deus. Então, assim, o coração de Daniel era um coração que intercedia para que o povo de Israel ele voltasse o seu coração para Deus, porque ele sabia, ele tinha a plena convicção de que as promessas que Deus tinha eram coisas maravilhosas, era a promessa de restauração. Então, ele intercedia para que o povo voltasse o seu coração para Deus, para que as coisas se ajustassem, né? Então, e a gente vê hoje, como igreja, que nós precisamos hoje nos lembrar das promessas de Deus para nossas vidas, sabe? A maior delas é a salvação. E a gente vê que Daniel, ele não viveu o tempo da restauração de Israel. Foi lá Neemias, Esdras, né? Mas ele viveu a promessa, ele viveu na promessa. E é isso que é legal. E ele foi fortalecido, brilhou, ele foi próspero, porque ele viveu em cima, baseado na palavra de Deus, na promessa de Deus. E a resposta da oração dele veio, e o exílio ele se encerrou, e ali, através da vida do rei Ciro, que foi ali compelido por Deus,
trouxe ali a restauração, ali o fim do cativeiro do povo de Israel da Babilônia e o retorno para Jerusalém, e logo ali o início da reconstrução dos templos. Irmãos, então eu falo para vocês, irmãos, nós temos que viver nas promessas de Deus, porque eu tenho certeza que isso vai nos levar mais perto dele e vai nos fortalecer ainda mais. Então é isso aí, Rubens. Quiser entrar no tópico 3, fazer Sim, mais... eu só queria complementar aqui o que você acabou de falar, e a citação que eu fiz está lá em Lucas, capítulo 11, do verso 5 ao 13, que fala sobre isso mesmo, né, sobre a importunação. E me fez lembrar também, quando Daniel fez um propósito com o Senhor de 21 dias, que ele colocou o propósito com o Senhor, começou a orar. E nessa oração, o negócio foi indo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí foi até que é o final. E aí você lembra qual que foi a resposta que ele teve? Ele era muito amado. Ele era muito amado, que desde que ele colocou o propósito de oração, já saiu a resposta. Mas o príncipe da Pérsia se levantou, e aí o anjo teve uma briga, e Deus foi e mandou o anjo Gabriel para interceder por ele, guerrear, né, para que a resposta fosse trazida no 21º. Então, a questão de você se colocar, a promessa que Deus fez, ok, vai se cumprir, mas a sua colocação, a sua insistência ali em oração, mantendo-se no propósito, é o que vai fazer realmente acontecer. Então, eu acredito que a fé e a persistência, elas caminham juntas, né, para que você obtenha isso. Então, é mais nesse contexto mesmo. Então, no item 2, André, para mim tá bem completo. Legal, então a gente vai para a parte final aqui, a parte 3, que fala sobre o resultado de um despertamento proveniente de Deus, né? Então você vê o efeito da oração intercessória de Daniel sobre o povo de Israel, Deus liberando a bênção, e aí a gente vê que Deus ele despertou o rei Ciro para agir em favor do povo de Israel. Então, o que aconteceu? O rei Ciro, a gente vê aqui na lição, ele mesmo não sendo parte do povo de Israel, ele teve ali uma experiência com Deus, ele, vamos dizer assim, ele converteu o seu coração, né, porque a presença de Deus, ela faz isso, né, ela muda a nossa forma de pensar, ela muda o nosso coração, a nossa vida, né, essas experiências que a gente tem com Deus, elas nos elevam a um patamar mais alto, né? Então, Ciro, ele passou a ver a Deus, eu vejo aqui na lição, Ciro, ele passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. E assim, teve um despertamento na vida dele, e ele agiu em favor do povo de Israel. Essa questão, André, eu estava até lendo, e meditando, como eu falei no livro todo de Daniel, que Deus é o mesmo Deus que nós temos e acreditamos, né? E nisso nós vemos que Deus não se deixa por vencido por ninguém. Até Nabucodonosor, quando ele não quis reconhecer, né? A gente teve a primeira questão do sonho, que Daniel, ele conseguiu, através de Deus, saber qual era o sonho sem o rei contar para ninguém, e também a tradução dele. Depois, o segundo, sobre a estátua que o pastor mencionou aqui, né? Aliás, do mesmo sonho, da estátua que ele teve, e aí disse para ele que era uma questão de visão do futuro, que ele já tinha a revelação vindo através de Deus. E aí Ciro, como você mesmo falou, ele não era do mesmo povo de Deus, mas através da convivência do Daniel, de repente, ele passou a agir conforme os princípios de Deus, passou a abençoar o povo, né? Acredito que isso através da vontade de Deus. Então, realmente, quando Deus quer, ele usa pessoas, né? Mesmo sendo pessoas cristãs ou não, para seguir conforme os seus princípios. Isso que eu achei interessante nessa parte 3 aqui. Então, e é interessante, Rubens, porque assim, o resultado de uma vida consagrada é o resultado dessa insistência, o resultado desse posicionamento de lutar, porque a palavra de Deus, ela diz que o reino de Deus, ele é conquistado à força, e muita gente não entende que essa passagem, ela se refere a nós, né, ao nosso interior, que refere a essa luta, que aí a palavra é maravilhosa, né, ela se remete a um outro versículo que fala, de onde vêm as vossas guerras, né,
De onde vêm as nossas guerras? Elas são internas, né? E o que acontece? Aí vem o reino de Deus, ele é conquistado à força. Então, nós temos que vencer essa batalha constante que nós temos. Lembra que a gente falou de Efésios lá, das armas, né? Então, assim, a gente tem que entender que a força que a gente precisa para vencer, ela vem de Deus. E a gente precisa insistir, sabe, batalhar para estar mais perto dele, para fazer a vontade dele, porque lembra que Paulo dizia, o mal que eu não quero fazer, Esse eu faço. esse eu faço. Mas Paulo, ele não é algo assim, como que eu faço, distante de nós. Ele remete à nossa própria natureza, as situações que ele vivenciou. E a gente precisa entender isso, que a gente precisa, como Paulo, combater o bom combate, né? Para a gente usar, sabe, as armas da nossa milícia, para a gente, sabe, se firmar nas promessas de Deus, porque, vendo esse tópico 3, qual que é o resultado disso? O resultado é a liberação da bênção. Então, eu falo para você, nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus, ele cumpre promessas dele. Ao tempo de crise, é um tempo de despertamento, é um tempo de consagração, e ele é um tempo também de cumprimento de promessa. E a gente precisa se posicionar dentro dessa batalha, sabe, insistindo, falando como o Rubens mencionou, sabe, não cessando de orar, intercedendo, se apegando na palavra de Deus, nas promessas de Deus, porque o resultado vai ser o quê? Cumprimento de promessas, liberação de Deus, da bênção, ou seja, prosperidade sobre as nossas vidas. E eu vejo assim que dentro do resumo dessa lição, a gente percebe, né, que Deus, ele está despertando a sua igreja nesse tempo. E sabe qual a questão, uma questão muito relevante é que assim o tempo de despertamento geralmente ele é um tempo de mudança, de transição. Então eu vejo assim, eu tenho pensado assim, as coisas elas não vão voltar a ser como eram antes. É um tempo de mudança, de transição, e a gente precisa se adaptar a isso, buscando de Deus a transformação da nossa mente, porque as coisas não vão ser como eram antes. A igreja está passando por uma transformação muito grande, e nesse tempo de despertamento a gente precisa, sabe, mudar a nossa postura e buscar mais de Deus. Eu acredito dessa forma. Tempos difíceis formam ótimos guerreiros, né? Então, é o que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo a questão da história, né? E é o que nós estamos vivendo hoje, então, essa lição, até para os irmãos que estão conectados com a gente, pode parecer algo assim muito teórico, muito histórico e tal, mas se vocês conseguirem absorver aquilo que nós estamos tentando transmitir para vocês, por mais teórico que trata de povos, de datas, de nomes de reis, mas é no sentido de nós conhecermos a história da Bíblia, com uma visão de saber o que Deus fez naquele período, quando uma pessoa passou a interceder por um povo. Então, o povo realmente foi muito próspero por conta da vida de Daniel, da dedicação que ele teve. E o próprio Daniel mesmo, ele teve consequências maravilhosas por conta da aplicação. Daniel, quando ele foi preso lá na Babilônia, ele tinha 15 anos apenas. Era um menino, era um jovem, né? E depois ali, passou 3 anos aprendendo, e quando ele revelou o sonho que Deus deu ali para Nabucodonosor, ele tinha em torno de 18 a 20 anos. Então, era jovem, mas a dedicação dele, o coração que ele tinha, ele era realmente, integralmente do Senhor. Então, essa dedicação formou ele um grande líder lá do reino da Babilônia, de uma pessoa muito jovem. Então, Deus pode fazer grandes transformações para você que está aí conectado com a gente, para todos nós, numa questão assim que quando você menos espera, é naquele momento de adversidade que Deus transforma você e o eleva, que é algo maravilhoso. O pastor está com a gente aí, pastor? Conseguiu já se alinhar o material? Então, a gente fechou agora o item 3. Uma olhada aqui. Graças a Deus que eu já consegui tirar da rede, né, que a rede aqui está muito ruim. Aí eu tirei da rede quando eu saí e lancei na tela do notebook. Legal. E aí a gente acaba tendo acesso ao material. Então, o que acontece, né? A gente estava falando sobre a contextualização, sobre o rei Ciro, sobre Beltesazar, né? Então, a verdade é que quando o rei Ciro
ele entra em ação, a profecia que já vinha se cumprindo já era a profecia de Isaías, há 200 anos antes daquele acontecimento. Então, quando o Daniel ele se coloca para pesquisar isso, então ele levanta não apenas os escritos de Jeremias, no qual ele conheceu contemporaneamente, mas como também ele levanta os escritos dos profetas antigos, né, que antecederam a Jeremias. Por exemplo, o profeta Isaías. Então, a gente observa aí o cuidado de Deus em fazer cumprir aquilo que já estava projetado no seu coração. E através daquela revelação que Deus dá também para um rei ímpio, que era o Nabucodonosor. O Senhor revela o futuro do mundo. Quando Daniel interpreta lá no capítulo 2, se eu não me engano, do livro de Daniel, quando ele fala sobre a estátua. E naquela estátua já vem confirmando o que Deus já havia dito há 200 anos, do reino que seria dividido. Né? Então, quando o rei Ciro ele assume o comando, então ele assume, né? E o rei Dário ele vai para tomar posse lá do reino babilônico, dentro do mesmo período. E aí o Senhor ele vem estabelecendo tudo aquilo quanto ele havia falado. Então, só para a gente poder refrigerar essa memória, né, essa questão, e deixar alinhado de que Ciro realmente ele estava contextualizado na ação da época de Dário também, né? E o mais interessante é o seguinte, é que o que Deus tem falado desde o início da Bíblia até os dias de hoje, ele não anulou nada, mas tudo vem sendo reafirmado. Então, o que o Senhor falou através dos seus profetas, o que Deus falou através das palavras, usando simbolismo, a tipologia. Então, tudo está dentro de um contexto universal, para que a gente não pegue partes isoladas. Não, então agora eu vou trabalhar só no que o tempo da graça me diz. Não. Deus ele tem todo um trabalhar e ele não cancelou nada do que ele fez. Ao contrário, ele vem reafirmando tudo aquilo que ele tem dito. É lógico que existe o respeito com as alianças, né, com as dispensações, mas só que o projeto num todo, ele não é desfacelado. Tá? Então, Deus falou uma coisa lá no passado e aqui ele falou outra. Não, Deus fala e cumpre aquilo que ele fala. Ele mantém aquilo que ele diz. Então, por exemplo, estou falando no sentido aí de que as pessoas pegam um ponto específico do que foi escrito e aí distorce. Isso não é válido para a igreja. Então, só para a gente fazer um paralelo com aquilo que nós estamos estudando. Daniel, ele pesquisou no que estava escrito. É coisa do passado. Mas ele viu que se cumpriu nos dias dele. A igreja hoje pesquisa o que está escrito para aplicar nos dias de hoje. Ok? E ainda bem que foi a tempo ainda para a gente poder estar falando, mas na próxima lição a gente vai estar um pouquinho melhor afiado para a gente estar falando sobre esse assunto. Não, afiado o senhor já está. O que faltou mesmo é ser só o roteiro, né? Então, disso eu não tenho dúvida. André, é isso aí. Eu já finalizei aqui os meus comentários, né? Aí o pastor ele falou um pouquinho mais
da parte de contextualização, mas eu já esgotei. Para mim está bem claro o assunto. Se os irmãos tiverem dúvida. Mas assim, dentro do que o pastor falou, só queria meio paralelo. Pastor, as pessoas, nesse tempo de internet aqui, de live, né, de tudo mais, o senhor tem falado muito o senhor acabou de falar, né, a respeito da questão, né, de que as pessoas, elas estão se expondo bastante da questão dos ministérios, das pessoas que pregam aí, das pessoas que muitas vezes são até referência, e tem colocado muita coisa, assim, da Bíblia e falado a respeito de vários assuntos, assim, vem daquela questão, né, de colocando o ponto, a opinião, criando algumas doutrinas ali, e assim, vamos tirar uma dúvida, que uma coisa que eu ouvi, assisti numa pregação, e eu acho importante a gente ter essa noção, principalmente pelo tempo que a gente está vivendo. Eu ouvi uma pregação dizendo que a igreja, ela vai passar pela tribulação. Eu quero aproveitar, não tem nada a ver com o que vocês estão conversando hoje. Assim, Daniel, ele é um livro escatológico, né? Ele fala lá no Antigo Testamento, já falando do Apocalipse. Mas então, pastor, tem uma ligação. Vamos só esclarecer isso para o pessoal. A igreja vai passar pela tribulação ou não? Porque tem gente achando que nós já estamos passando pela tribulação. Então... Ixi, agora na hora da pergunta, pastor, travou aí. Rubens, socorre aí. Cadê? Travou todo mundo, só tem eu? Não, tá liberado. Pode ficar tranquilo, André. Tá, passando ativo. Tá de boa? Posso falar? Assustão ali, André. Posso falar? Pode subir todo mundo aqui para mim, eu não estava vendo mais ninguém. Gente, é legal essa sua... Meu Deus! Ô, André, é muito legal essa sua pergunta, ela é muito pertinente, até dentro do tema que a gente está falando, está abordando, porque você vê aí, tratar de governo, tratar de reinado, na verdade, vai culminar com o reinado de Cristo. Tá? Então, está dentro do assunto. Porque, por exemplo, quando você fala aí desse... Vocês ouviram toda a minha colocação? Oi. Porque vocês ficaram travados aqui. Não, André, nós ouvimos por inteiro e também estamos ouvindo um problema físico seu. Ouvi. Então pode dar sequência, pastor. Sim. Nós estamos na tribulação ou não? Vamos passar ou não pela tribulação? Não, nós não vamos passar, mas é interessante a gente ter uma noção, porque você tem que ter base bíblica para isso, certo? Primeiro, o que acontece? Deus trata, através do livro de Daniel, ele trata de uma situação, numa visão panorâmica, mundial, universal. A visão do livro de Daniel, ela é uma visão ampla. Então, aonde que a gente encontra respaldo bíblico para saber se vai ou não vai passar? Em Daniel, você vai ver ali na resposta do anjo Gabriel, falando a Daniel: Daniel, você é muito amado, mas desde o momento que você colocou no coração para buscar a Deus, saiu a ordem, e eu vim para te trazer a resposta. Mas eu não consegui chegar a tempo, ou melhor, não consegui chegar logo quando me foi enviada, porque eu fui travado, o príncipe da Pérsia e tudo mais. Mas eu vim trazer a resposta da tua oração. Para você e para o seu povo foi determinado um tempo. O tempo que foi determinado para quem foi? Daniel e o povo de Israel. O povo de Israel, eles têm uma sentença, sim, de passar pela grande tribulação. A igreja, não. Por que não? Porque quando Deus vem cumprindo aquelas 70 semanas,
na 69ª, há uma paralisação do tempo. Porque Deus conta o tempo para Daniel e Israel até a crucificação. Ali para tudo. Parou. E começa um novo tempo. E esse novo tempo é o chamado tempo da graça. E esse tempo da graça se encerra com a continuidade do tempo que havia cessado. Porque 69 não é 70. Mas a profecia é de 70 semanas. Aí você vai ter em Apocalipse falando sobre esse período da grande tribulação, que é 7 semanas dividido em 2 etapas. E é 7 semanas, ou melhor, 7 anos, uma semana que falta, né? 69 para 70, uma semana. Que são, uma semana representa 7 dias, que dentro da visão, da revelação, os dias se transformam em anos. Então, 7 dias representam 7 anos. E esses 7 anos é um período da grande tribulação, que vai ser dividido em 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de uma destruição. Mas a igreja tem um tempo definido antes de recomeçar a contagem. Por quê? Porque quando recomeçar a contagem, para completar as 70 semanas, aí vai vir o domínio mundial, um reino mundial, que é o reino do anticristo, que quando ele achar que está no controle de tudo, aí vem aquela pedrinha cortada sem auxílio de mãos, que derruba toda aquela estátua, lá do capítulo 2 de Daniel. Isso se refere aos reinos, né, que são destruídos, e aquela pedrinha ela começa a crescer, 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 e domina todo o mundo, que é o reinado de Cristo. Então, existem igrejas que dizem que passarão pela tribulação, mas é uma escolha de cada uma delas. Mas pela nossa visão bíblica, pela orientação bíblica, pela linha de entendimento doutrinário, escatológico, nós entendemos que tribulação, a grande tribulação, não é para a igreja. O que a igreja vive é a tribulação do dia a dia, porque nós estamos em uma terra da qual nós não somos. Nós somos peregrinos aqui. No mundo tereis aflições. Essa aflição não é a grande tribulação. Ser atribulado nós somos. Vivemos momentos de tribulações, sim. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Agora, quando se trata da grande tribulação, é uma situação muito à parte, muito diferente. Por quê? É uma tribulação onde não haverá a ajuda do Espírito Santo. É uma tribulação onde o povo de Israel passará para reconhecer o Cristo que eles não reconheceram. Mas quem reconhece a Cristo como o único Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se mantém fiel à sua palavra, ele não passará pela grande tribulação. Essa é a visão que nós temos dos ensinos bíblicos. Até o Rony colocou nos comentários aqui que não é o final, a tribulação, mas nós estamos vivendo o princípio das dores, certo? Sim, princípio das dores. Isso aí. E o que é princípio das dores? Apenas uma enunciação da grande tribulação. Princípio das dores.
né? As dores ainda virão. Não pensa que a dor é essa Covid, que a dor são os sinais que nós estamos vendo aí, terremotos, os tufões da vida. Não, nada disso. Isso aí é princípio. Porque as dores, irmãos, virá. Mas não para nós, igreja. Porque o Senhor, ele vai nos arrebatar e nos tirar desse risco. Amém? Amém. É isso. Eu queria estar só para finalizar aqui, que a gente já chegou no nosso horário, né? Mas tem um versículo, pastor, que fala que essa tribulação ela vai ser tão grande que Deus ele abreviou aquele dia, né? Porque senão nenhuma carne subsistiria, né? Acabaria tudo de tão grande que é essa tribulação. Mas tem mas o pessoal geralmente pega esse versículo e traz para uma coisa mais particular, né? Que fala assim, eu passei por um dia tão terrível que se Deus não tivesse abreviado, o dia não teria resistido. Mas isso aí não está muito certo não, né? Meu Deus do céu. Nada a ver. Não, porque assim, ó, Deus ele não dá luta, não dá tribulação acima daquilo que a gente possa suportar. Esquece esse papo aí de aplicar de forma individualmente. Gente, quando fala assim, ó, se Deus não abreviasse, por que essa palavra foi escrita? Aí fala de uma tribulação aonde o mundo não restaria uma só carne, uma só vida. Deus abrevia. Imagine você em uma terceira guerra mundial com todos os arsenais bélicos que existem hoje. Qual é o resultado? Vai sobrar alguém? Não. Vai ser assim. Na grande tribulação, vamos considerar aí uma terceira guerra mundial, usando toda a potência bélica, tá? Armas nucleares, armas químicas, todo tipo de armas que no século passado, no início do século passado, não existia. A primeira bomba atômica foi testada na Hiroshima e Nagasaki. Então, você vê a destruição que foi. Isso foi em 1945. Não é isso? Então, você percebe que, depois desse tempo, quantos tipos de bombas têm sido criadas? Quantas? E quando chegar o dia da grande tribulação, o período da grande tribulação, tudo isso vai ser usado. Tenha certeza disso. Aí entra essa palavra. Se Deus não abreviasse o tempo, nenhuma carne se salvaria. Deus, a Bíblia diz que a forma que Deus vai abreviar é que ele vai se manifestar, vai vir e os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que se fenderão e ali será julgado as nações que estão do lado de Israel e as nações que estão pelejando contra Israel. E quando Israel vai receber, Deus vai derramar sobre Israel um espírito de súplica e de graça. E eles vão chorar, vão se lamentar. E quando olhar para Jesus, eles vão ver a marca nas mãos e nos pés e no seu lado. E vão perguntar, Senhor, que feridas são essas? Aí Jesus vai falar, essas foram as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aquilo vai fazer com que o coração de todo o povo de Israel reconheça que eles mesmos tiraram a vida do Messias, que Deus já havia enviado. Glória a Deus. E aí o Senhor conserta tudo para que as promessas dadas a Abraão, tudo quanto você tem na lei, venha se cumprir no nome de Jesus. Igreja amada, se prepare
para ser arrebatado. Não se deixe levar por ensinamentos de incautos, de pessoas que muitas vezes têm palavras dóceis, mas trazem confusão na mente, tirando você do rumo certo. Seja firme, fiel no pouco, porque Deus tem o muito para te colocar. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e à noite nós estaremos aqui ministrando uma palavra poderosa. Tenho certeza que Deus vai falar de uma maneira toda especial com você, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Rubens, chega aí agora os irmãos aí, faz a parte dos visitantes. Não, na verdade, eu só queria complementar aqui, que realmente a gente tem aqui no material da escola dominical, né, 1 hora e meia de palavra, né, que é quase 3 vezes mais do que nós temos no momento do culto. Então, que interessante nós nos dedicarmos esse tempo aqui, e quem puder compartilhar para que esse material chegue a mais pessoas, e aqueles que possam estar aqui ao vivo também, mandando questionamentos, assim, colocações, assim como o Rony fez hoje, e muitos dos irmãos têm sempre feito, é maravilhoso. Então, agradeço a todos que estão aqui, né, eu estou com um pouco de dificuldade, né, porque não conectei cedo no Facebook, que eu estou com material no celular, mas nós conseguimos ver aqui bastante gente que mandou mensagem, né, e é por isso que eu vou falar. Tem aqui a Raquel, a Elaine, nossa irmã Conceição, a André Mucato, o Elinho, a Ivonete, o Rony, né, deixa eu ver, nosso irmão Nelson, nossa irmã Iracema, deixa eu ver, nossa irmã Vera também está ali com a gente. Esses são os nomes que eu consigo ver, deixa eu ver mais alguém. Mas eu agradeço a todos vocês que estão conectados com a gente, que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, e que vocês possam realmente se aprofundar. Na semana que vem falaremos sobre a questão do avivamento, né, na questão espiritual. O tema da aula é Despertamento Espiritual, um milagre, que será realmente um material também de grande valia, com base lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 11. Quem puder buscar esse material, baixando o aplicativo da CPAD, é muito interessante, é um material realmente para nós nos despertarmos nesse tempo de crise aí, tá? Deus abençoe vocês, até o culto da noite. É isso aí, irmão, Deus abençoe. Agora nós vamos orar com o pastor Ivo para encerrar em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por esse período tão rico, tão especial. Te agradecemos pela vida das nossas irmãs, dos nossos irmãos, pelas famílias que tiveram, Senhor, o prazer de estar conosco, Pai, recebendo a sua palavra. Obrigado, Jesus. Que assim como Daniel observou na lei, observou nos escritos, o que o Senhor já havia determinado, possamos também, Senhor, observar a sua palavra e viver uma vida de constante oração, para que o teu nome seja louvado, para que o teu nome seja bendito, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Eu quero dizer para vocês o seguinte, durante essa semana, eu vou começar criando o hábito de pegar aqueles versículos que são citados, né, para segunda, terça, quarta, quinta, e a gente vai falar sobre cada um deles na live da manhã, para a gente poder já ter um enriquecimento, né, para quando chegar no domingo, a gente já deu uma passadinha em todos aqueles versículos, ok? Então eu convido todos os irmãos a participar das lives no período da manhã, é a partir das 7 horas da manhã, de segunda a sexta. E no sábado, a pastora também estará usando nessa mesma forma, a partir das 9 horas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima. Tem alguma coisa para falar? André, tem alguma coisa para falar sobre o culto da noite? Vai ser uma bênção. Glória a Deus. Só isso.
Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus Até a abençoe. próxima.